Hoje eu vou mostrar para você como o mundo espiritual trabalha e como o mundo espiritual ele age na nossa vida, tanto em âmbito nacional, falando de Brasil, quanto mundial, falando de global, tudo. O sistema, todo mundo já ouviu falar o sistema, mas no mundo espiritual, o que é o sistema no mundo espiritual? Vou te falar uma coisa para você, o sistema é o que permite o espiritual agir no mundo físico. Vou te mostrar uma nota. Isso aqui é a nota de $1. $1. E quando você vira aqui, tá o primeiro presidente, Benjamin Franklin. Quando você vira essa nota, você vê essa pirâmide aqui. E nessa pirâmide aqui você vai ver que na cabecinha dela tem um olho. Isso aqui é o sistema. Eu vou desenhar para você como é que esse sistema que está na nota de $1 funciona no nosso mundo. Vou pegar aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é o que está desenhado na nota de $1. Isso aqui é uma pirâmide do poder, tá? A princípio eu vou mostrar para você o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Aqui vai ser nível nacional. Esse lado aqui vai ser nível mundial. Aqui é o sistema. Esse sistema existe várias camadas, né? E essas camadas protegem a cabeça do sistema. Quem é a cabeça do sistema? Quem governa essa pirâmide aqui, tanto a nível nacional quanto a nível mundial? Esqueci de botar o olhinho aqui. O olhinho do sistema. O sistema tem um olhinho, né? O olhinho. O olhinho. Vamos lá. Isso aqui é a pirâmide. Na cabeça da pirâmide, quem é? Eu vou explicar para você dentro da Bíblia quem são essas cabeças, essa cabeça da pirâmide. Mas primeiro eu quero contar para você duas histórias. Duas histórias diferentes, né? A primeira história é que há 450 milhões de anos, seres de outro planeta desceu aqui na Terra. Porque eles precisavam de um elemento que aqui na Terra tem abundância, que é ouro. Só que esses seres, chamados deuses, reis, seres superiores, não iria colocar a mão na Terra, né, ou criar mecanismo para tirar o ouro da Terra. Essas pessoas, esses seres, criaram o ser humano. Só que eles criaram o ser humano, mas não o ser humano em si. Eles usaram o DNA deles, de seres superiores. Juntou com o DNA dos animais daqui da Terra e fizeram uma raça diferente. Essa raça, como tinha o DNA de um ser superior, eram super-humanos. Então pode ser que a cabeça, segundo esse raciocínio, pode ser os deuses que desceram do céu,
ou esses super-humanos. Então, nessa cabeça, pode ser que esse governo aqui, né, chamado Geó, governo oculto, pode ser esses seres que desceram do céu, ou pode ser os seres híbridos que ele construiu. Por outro lado, uma outra história agora, essa é a primeira história. Uma outra história é que um Deus resolveu criar o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. E segundo a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea. E esse Deus criou o homem e a mulher e colocou em um jardim. Só que antes desse Deus criar o homem e a mulher, ele criou todo o mundo e todo o exército celestial, chamado anjos. E esse anjo, antes dele criar o homem, se rebelou contra ele. Um anjo em si, chamado Lúcifer, até porque esse nome não existe, mas o portador da luz, portador do conhecimento, esse Lúcifer, ele se rebelou e ele era um ser tão inteligente, classe única, querubim ungido da guarda. Ele conseguiu convencer 1/3 dos outros anjos a ir contra esse Deus, o seu Criador. E esse anjo ele foi expulso e veio aqui para a Terra. Olha que doideira. E esse anjo, ele viu o homem e a mulher naquele jardim, ele falou assim para a mulher: ei, vem cá, eu quero te apresentar algo novo. E esse anjo fornicou com essa mulher. E logo assim que esse anjo fornicou com essa mulher, a mulher gostou e foi lá fornicar com o marido dela. E essa mulher ficou grávida. Só que ela não era uma gravidez comum. Era uma gravidez de um homem e de um anjo caído. Essa mulher estava grávida de gêmeos diferentes. Essa mulher deu à luz a 2 filhos. Nasceu um, chamado Caim. Logo depois nasceu outro, chamado Abel. Só que um tinha o DNA desse anjo caído e o outro tinha um DNA totalmente humano. E o cara que tinha um DNA caído, da serpente, do anjo caído, matou seu irmão, porque ele era maligno. E esse Deus que criou todo mundo expulsou esse Caim desse jardim. Só que quando Caim estava andando, né, expulso, vagando, feito um vagabundo, ele viu uma cidade chamada Nod. E nessa cidade, ele viu mulheres e ali ele casou, teve filhos. Passando um tempo, 200 anjos se rebelaram também contra Deus e desceram no Monte Hermon, chamado Vigilante. E tinha um anjo desses, chamado Samael, que era o líder deles. E Samael, vendo que aquela cidade de Nod, onde tinha Caim, a sua esposa, com sua família, os anjos vendo essas pessoas, resolveram ajudá-la. Ajudar como? Ensinando a fazer arma, objetos cortantes, alquimia, magia. Ensinou para as mulheres dançar, ensinou para essas mulheres como fazer maquiagem para elas ficar bonitas, ensinou os homens a se defender. Só que esses anjos andando no meio das pessoas resolveram ter relação com essas mulheres. E dessa relação, segundo a Bíblia, nasceu os homens famosos daquela época. Porque eram homens híbridos. Nascido de anjo, uma mistura de anjo e de mulher. São chamados na Bíblia os heróis da antiguidade. Os seres varões de nome e renome. Então, pode ser que esses varões de nome e renome são a cabeça da pirâmide. Então, eu contei 2 histórias para você. E essa, tanto a primeira história quanto a segunda, é a cabeça da pirâmide. É o chamado governo oculto.
Agora, como esse governo oculto, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é híbrido. Ele não é um ser normal, é um ser espiritual. Porque ele pode ser tanto os deuses, que desceram do céu na primeira história. Eles podem ser os anjos caídos, que teve relação com a Eva. Ou eles podem ser os 200 anjos que desceram no Monte Hermon, que foi comandado por Samael. Pode ser que esses anjos seja o Geó, o olhinho da nota. Pode ser também que a cabeça da pirâmide são os filhos deles. A gente não sabe. Isso aqui, literalmente, a gente não sabe. Mas sabemos que existe um governo oculto que tem acesso ao mundo espiritual, que tem conhecimento além da conta. Mas, como eles são seres híbridos, eles precisam de pessoas que representam diretamente a ele. Quem são essas pessoas? Esse momento aqui, ó. Vou botar aqui. Essas pessoas são as famílias de nome e renome. Tá aqui, ó. Essas pessoas de nomes e renome, representante do governo oculto. Vou botar aqui, ó. Representante do Geó. Então, o Geó, como não pode aparecer, ele colocou pessoas representantes dele, a nível mundial e a nível nacional. Logo abaixo dessa pirâmide, você percebeu? Existe uma pirâmide, o poder está lá em cima. Biblicamente falando, eu já contei para você. Logo abaixo tem a família que representa esse governo. Logo abaixo tem o guarda, costa do governo oculto. Ou seja, fechou aqui, ó. Temos o Geó, que é o governo oculto, um governo alienígena, que nós não sabemos, não é puro, não é humano. Logo abaixo tem o representante desses caras, porque esses caras não podem aparecer, eles vivem na sombra. Nós não sabemos se é debaixo da terra, se é na região celestial, se é em outra dimensão, não sabemos. Mas nós sabemos que tem a família que representa eles. Logo abaixo da pirâmide tem o guarda-costa do Geó. Lembrando, tudo aqui, quem comanda são eles. O mundo é comandado pelo Geó. Tudo que existe no mundo, eles têm noção, foi permitido por causa deles. Ah, por causa de Jesus. Não. Por causa deles. Ah, eu tenho um celular, não sei. Eles permitiu. Ah, a polícia, não sei o que. Ele permitiu. Ah, porque essa lei, ele permitiu. Tudo que acontece no mundo, esse governo, ele sabe e ele que permite. Porque esse mundo aqui, quem comanda é ele. Tá certo? Aí, logo abaixo do guarda-costas do Geó, temos o porta-voz do Geó. Porta-voz do Geó. Então aqui agora nós temos o porta-voz do Geó. Logo abaixo do porta-voz do Geó, temos os burocratas do Geó. Burocratas do Geó. Logo abaixo do burocrata do Geó, nós temos
Os doutrinadores do GO. Gente, GO é o sistema. A pirâmide é o sistema. Nós estamos falando de sistema que governa esse mundo. Presta bem atenção. Tá? Nessa doutrinação aqui, os doutrinadores de GO, a sua religião entra, tá? Doutrinadores do GO. E na base de tudo, tem os sustentadores do GO, que é o sistema. Aqui, ó. Sustenta o GO. Aqui, nós não sabemos se ele sustenta. Como é que a gente sustenta essa pirâmide aqui? Eu sei que é através de dinheiro, através de energia, através do medo, através de vibração, através de frequência. Porque esses seres se alimentam disso aqui. A base da pirâmide é aqui que nós estamos. Nós. Isso aqui é a 3D, a terceira dimensão. Tá? Isso aqui é o sistema. O sistema foi exposto aqui, na nota de $1. Aqui, ó. Então esse sistema, isso aqui, essa pirâmide é chamado sistema, é chamado mundo, é chamado terceira dimensão. Eu já mostrei para você quem é o cabeça do GO, do sistema, o governo oculto. Pode ser os anjos caídos, pode ser os filhos dos mistura, pode ser os deuses que desceram do céu, chamado Anunnakis, pode ser isso tudo. Nós não sabemos, isso aí nós não sabemos. Mas nós sabemos quem sustenta isso tudo, que somos nós. Tanto financeiramente, quanto com o nosso tempo, nossa energia, nossa vibração, já falei. Tá. Agora, vamos lá. Quem são essas pessoas aqui? Então aqui é o sistema, né? Agora eu vou colocar aqui no nível nacional, Brasil, e no nível mundial. Quem são essas pessoas? Tá? Então tá aqui. Isso aqui, ó, isso aqui são as pessoas que o sustentam. Essas pessoas aqui, igual eu, as pessoas comuns, jamais, nunca vamos chegar aqui. Nada que nós fazemos aqui chega até aqui. Porque essas camadas aqui, ó, todos eles trabalham para ele aqui. De uma forma que nada chega até eles. Por exemplo, aqui estamos nós. Vamos supor que eu me rebelei contra o sistema, contra o GO. Aí, logo em cima de mim, estão os doutrinadores. Nós vamos saber quem são esses doutrinadores. Vamos supor que eu consigo passar pelos doutrinadores do GO. Nós vamos chegar nos burocratas do GO. Olha isso. Ah, não sei o que lá, dos burocratas. Eu consegui passar, mas você jamais vai passar pelo porta-voz do GO. Ah, mas eu consegui. Guarda-costas do GO. Ah, não sei o que lá. O representante de GO. Raramente nós chegamos aqui. Raramente nós chegamos aqui. Todo mundo que saiu daqui só conseguiu chegar até aqui. Nunca que nós conseguimos passar dos burocratas dele. Nunca. Jamais. Eu vou mostrar para você agora. Quem são, então, os representantes de GO? Aqui, ó. Quem representa o olhinho que tudo vê? O olho de Lúcifer, o GO. A nível mundial, nós temos as 13 famílias. As 13 famílias mais ricas do mundo. Isso aqui é a nível mundial, as 13 famílias. Quem são as 13 famílias? Eu não sei o nome de todas, mas eu sei o nome de algumas. Por exemplo, os Rockefeller. Todo mundo já ouviu falar nos Rockefeller. John D. Rockefeller foi o homem
que juntou mais dinheiro no nosso século, mais de 200 bilhões de dólares. Ele faz parte dessa 13 família. A outra muito famosa são os Rothschilds, que comanda o mundo financeiro, o mundo. Todo dinheiro do planeta Terra pertence às 13 famílias. A outra família muito conhecida são as famílias reais. Os reis, rei da Inglaterra, Escócia, Suécia, todos eles, os nomes, faz parte das 13 famílias. Uns falam que o Kennedy também faz, eu não acredito. Eu sei que são os mais conhecidos os Rothschild, Rockefeller, os Morgan, os senhores do mundo. Então essas 13 famílias a nível mundial representa o GO. Tudo que essas famílias têm é do GO. Todos os privilégios, tudo vem do GO. Eles são representantes diretos, eles conseguem ver o GO. Isso a nível mundial. As 13 famílias, os Illuminati, essas pessoas, você já ouviu falar. A nível nacional, vou botar de Brasil agora. Toda vez que eu falar a nível nacional, eu tô falando de Brasil. Tá? São as famílias de nomes e os banqueiros. Então, a nível mundial, já falei Rockefeller, Rothschild, a família da Inglaterra, né? São as 13 famílias mais ricas do planeta. Por outro lado, aqui, a nível nacional, são as famílias de nomes, os Salles, Moreira Salles, né? Os Marinhos, os banqueiros, família Itaú, família do Bradesco, os donos. Os Moreira Salles, né? Os Teles, né? São os homens mais ricos do Brasil. São homens que têm mais de 100 bilhões de dólares. Aquele lá, o dono da Ambev, né? Esqueci o nome dele. O Moreira Salles, já falei. Aquele cara lá, o banqueiro lá, que morreu a morte deu no mundo todo. O Safra. Os banqueiros. Esses caras mandam no Brasil. Então, você está prestando atenção aqui, ó? A nível mundial, as 13 famílias, e a nível nacional, eu citei alguns. São os banqueiros, né, da família Bradesco e tal. São as pessoas que têm nome, os Teles, você sabe, as famílias muito ricas, que têm nome e sobrenome. Isso aqui, ponto. Essas famílias aqui, a nível nacional, cada nação tem as suas, tá? Eu tô falando do Brasil. Representam o GO. Só que essas famílias aqui estão abaixo desses aqui. Essas famílias aqui têm negócio com esses aqui. Esses aqui são donos de tudo. Ou tudo que eles aqui têm foi permitido por esses caras aqui. Tá? Agora, quem são os guarda-costa do GO? Quem são os guarda-costa do governo oculto? O guarda-costa a nível mundial são os chamados comitês dos 300. Já ouviu falar nisso? Comitê dos 300? São as 300 famílias mais ricas do mundo, chamado Comitê dos 300. Tem muita gente desse lado aqui que faz parte dessa família aqui. São as famílias que são donas praticamente de tudo, porque os donos mesmo são eles. Esses aqui são os representantes dele, né? Os guarda-costa, mundialmente falando, são as 300 famílias mais ricas do planeta. Aí engloba pessoas aqui do Brasil, China, Rússia,
São os representantes das 13 famílias. Lembrando que esse lado aqui é mais importante que esse. Esse aqui é só para você saber quem são mais ou menos as pessoas do lado de cá. Tá? Isso aqui são níveis mundial. Do lado de cá, a nível nacional, quem são o guarda-costas do GO? É fácil. São as cortes superiores e o parlamento. Olha que legal. Então, o guarda-costas de GO a nível mundial são as 300 famílias mais ricas do planeta Terra. Essas 300 famílias mais ricas do planeta Terra engloba famílias, pequenas famílias do mundo todo. E essas famílias, essas 300 aqui, essas famílias do mundo todo, são a que financia a Suprema Corte e o Parlamento. Todo país tem o seu governo. Entende? No Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo claro que você vai entender. Quando a Dilma foi presidente, né, em 2010, se não me engano, 2000 antes, quando a Dilma foi presidente, ela gastou na campanha 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Aí você vai perguntar, da onde vem o dinheiro que a Dilma gastou 300 milhões? Por exemplo, vamos supor que eu sou um mega empresário e quero investir na Dilma. 300 milhões. O empresário não vai perder dinheiro. Então esses 300 milhões, eles que eu estou investindo na Dilma, a Dilma pode ser presidente 1 milhão de anos que nunca vai me pagar esse dinheiro com o salário dela. Então, se ela nunca vai me pagar, por que eu estou investindo nela? Você entendeu? Aí, essa parlamentar aqui, que é a Dilma, que gastou 300 milhões, ela vai indicar os membros da Alta Corte, da Suprema Corte. Aí, vamos lá, o STF, STJ, aquela lá que o TJS. Então, essas cortes superiores são o guarda-costa dessas famílias. Você percebeu que nada chega nessas famílias? Hoje no Brasil aconteceu algo muito estranho, que o Vorcário, que é um banqueiro, tá se fudendo. Alguma coisa aconteceu, porque nada chega nesses caras. Porque o guarda-costas do GO, que são as cores superiores e parlamento, não deixam. Ah, tá. O Lula, por exemplo. O Lula foi candidato e ganhou do Bolsonaro. O Lula, ele, segundo ele falou da boca dele, ele gastou 65 bilhões de dólares para tirar o Bolsonaro do poder. Da onde vem esse dinheiro, porra? Do representante do GO, a nível nacional. Essas famílias mais ricas que bancam isso tudo, que faz parte do Comitê dos 300. Um cara muito famoso que fazia parte desse Comitê dos 300 é o Joseph Safra, que morreu lá em Mônaco. Uma morte estranha que explodiu a porra toda onde ele morava. Uma merda danada. Já viu como... Eu sugiro que você vê o documentário do Joseph Safra. Esse brasileiro, que era banqueiro, fazia parte desse Comitê dos 300. O mais famoso do Brasil, tá? Lógico que tem outros que fazem aqui. Os Salles, né? Principalmente os Salles. Os caras lá são bilionários. Um, inclusive, é cineasta, que fica injetando dinheiro no filme do Wagner Moura, que não vale porra nenhuma hoje em dia. Certo? Então, esses aqui são o guarda-costas do GO. Tá, mas logo abaixo tem o porta-voz do GO. Quem são os porta-vozes do GO? Se eles têm o representante, tem os guarda-costas, quem são o porta-voz? O porta-voz do GO, segundo o mundo, mundialmente falando, é a ONU,
A ONU no... Só um momento aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. É aqui mesmo. A ONU. O outro é a OMS. Um outro é o Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. O outro é a COP30, né? COP30, aconteceu aqui no Brasil. E o outro é Davos. Davos. Esses aqui são um sistema, são um porta-voz do GO. Por exemplo, a ONU simboliza os políticos e a segurança. A OMS representa perdão, aqui eu errei. É OMS e o OMC. A OMS representa a saúde, o Foro de São Paulo representa a América Latina, a COP30 representa a natureza, essas coisas relacionadas à natureza. Aqui eles definem o que eles fazem e o que eles não fazem. Tem Davos, né, onde reúne o que eles vão falar, deixar de falar. Tem a OTAN também. OTAN. Tudo aqui é o porta-voz do GO, tá? OMS, ONU, OMS, Foro de São Paulo, COP30, Davos, OMC, OTAN. OTAN é defesa, OMS é saúde, OMC é o comércio. Tudo aqui representa a nível mundial o porta-voz. Já a nível nacional, o porta-voz é a mídia tradicional, rádio, televisão, tudo pertence ao GO. Você já reparou que quando saiu a notícia, por exemplo, Bolsonaro xingou a baleia, importunou a baleia. Aí desde as 6 horas da manhã começa o jornal principal das 6 horas, mesmo título, mesma chamada. Meio-dia, mesmo título, mesma chamada. Na hora do almoço, mesmo título, mesma chamada. Não sei o que lá, mesmo título, mesmo. São as mesmas notícias, é a mesma notícia dada por pessoas diferentes? Isso aí é o porta-voz do GO, tá? É a mídia oficial. É também, né, no caso que é TV, mídia oficial, TV, rádio e internet. Tudo isso aqui pertence ao GO, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui pertence a esse pessoal aqui, que está aqui desde o princípio da humanidade. Então, o porta-voz do GO a nível mundial, por exemplo, o GO está querendo que você saiba de alguma coisa. Ele vai usar a ONU, OMS, Foro de São Paulo, COP30, Davos, OMC, OTAN. É um porta-voz do GO a nível mundial. O que essas pessoas aqui falarem, você lembra da época da pandemia? Quem estava mandando? OMS. O que ela falava era lei mundial. Tá? E a nível nacional, a mídia oficial, TV e rádio, que transmitia o que o porta-voz de nível mundial mandava. A ONU mandou, a OMS mandou falar. Aí, a nível nacional, a mídia replicava o que eles falavam. Rádio e internet. Você tá entendendo? Tá, né? Então tá bom. Agora, vamos aqui, os burocratas do GO. Que porra é essa de burocratas do GO? O burocrata do GO são... Vou botar aqui de novo. Vamos lá, o burocrata do GO. Por exemplo, quando você vai tirar a carteira, não é uma burocracia do diabo. Burocratas são aquelas coisas, aqueles departamentos que você não consegue ultrapassar
deles. Tudo que você precisa para sobreviver, para viver, vocês precisam passar pelo um burocrata. Por exemplo, eu tava com nome, eu tava com problema no meu CPF, alguma coisa assim. Eu fui no Ministério da Fazenda aqui na minha cidade. Tinha uma porra de uma velha lá de uns 80 anos, já aposentada, ganhando mais de 30 mil, mas tava lá pra continuar mamando, não quer largar osso. Aí eu cheguei lá, a mulher falou, você fez isso? Eu fiz. Você tem esse documento? Eu tenho. Você já foi lá? Fui. Você foi na casa do caralho? Fui. Burocrata, burocracia. Eles estão ali para dificultar a sua vida mesmo, para você não ultrapassar daquilo. Quanto mais burocrata, mais difícil é a nossa vida. Você está entendendo? Então, quem são os burocratas a níveis mundiais? Vamos lá. FMI. Você já ouviu falar no FMI? Fundo Monetário Internacional. O dinheiro do mundo todo está aqui, ó, no FMI. É um sistema que é controlado pelas 13 famílias, que são representadas pelas 13 famílias mais ricas do planeta. Então, o primeiro burocrata do GO é o FMI. Todo sistema financeiro do planeta Terra está no FMI. Tá? Depois vem os bancos centrais. Vou botar aqui, ó. Banco Central. O Banco Central do Brasil não pertence ao Brasil. O Banco Central pertence ao FMI, aos senhores do mundo, às 13 famílias. Ah, então quer dizer que o Banco Central do Brasil não é do Brasil? Não, não é do Brasil. É por causa disso que no Iraque, em Cuba, existem uns 5 países no planeta que não tem Banco Central. Não permitiu que o Banco Central entrasse. Porque o Banco Central é um meio de mandar em todos os bancos do Brasil. Por exemplo, o Banco Bradesco, a Caixa Econômica, todo o sistema financeiro, cartão de crédito, está ligado ao Banco Central. Quando você faz um investimento, por exemplo, igual eu tenho um investimento no CDI do... Não vou falar o banco que eu tenho. Do CDI. 100% do CDI. Essas fintechs, né, que são os aplicativos desse banco virtual, fintechs, banco virtual, são garantidos pelo Banco Central. Se você investir 200 mil, esse banco quebrou, igual o Banco Master aí que deu merda no caralho, o Banco Central vai te pagar os 200 mil. Acima de 250 mil ele não paga. Até 250 ele segura, o Banco Central. Você está entendendo? Isso a nível mundial. Tá? Logo depois tem as grandes corporações. Quem são essas grandes corporações? Existem várias grandes corporações. Por exemplo, existe uma corporação do mundo alimentício. Vou citar algumas. Nestlé, Levi's. Você percebeu que a Nestlé tem um monte de produto ligado a ela? 90% do que a gente come, produtos ali, não são alimentos, são produtos alimentícios, tem a Nestlé por trás, tem a Ultraleve, a Colgate, Palmolive. São essas grandes corporações a nível mundial. Essas grandes corporações estão no planeta todo, mostrando o que você come ou deixa de comer. Isso é o GO. O GO vai falar assim, a partir de hoje você vai fazer uma pizza pro povo. Aí vem a Nestlé, uma pizza pro povo, perdigão, cheio de conservante, cheio de química, cheio de câncer. Porque o GO tá querendo foder com a sua vida. O seu sistema imunológico. Tá? E o outro, ligado ao sistema alimentício, é o sistema farmacêutico, que pertence ao GO também. Os dois estão ligados. Um te alimenta e te adoece, e o sistema farmacêutico te cura? Não, porra. Te cura não. Porque se curar não é legal para eles. Eles vão te remediar.
por um lado ele te adoece, por outro lado ele te remedia. Ganha dinheiro dos dois lados. Então o sistema alimentício e o sistema farmacêutico andam junto. São os mesmos donos, que são as 13 famílias, que logo embaixo estão as 13 famílias mais ricas do mundo, que são donos disso aqui tudo. E tem as outras duas corporações chamadas Vanguard e Black Rock. Você já ouviu falar na Vanguard Black Rock? A Black Rock é a mais famosa do mundo. A Black Rock é um fundo de investimento que manda em tudo. Tudo do planeta pertence à Black Rock e à Vanguard. Por exemplo, nós falamos aqui de indústria alimentícia. A Black Rock tem ações. Os bancos do Brasil todos. Aqui estou falando que tem capital aberto, tá? Black Rock e a Vanguard tem dono. A Black Rock é dono do Facebook, do Instagram, é dono do banco que você tem conta, é dono, deixa eu ver, eu tenho um negócio de agência de carro, é dono. Tem a fábrica da Ferrari, eles são dono. Dono da internet, dono do Google, dono de tudo, tudo que existe no mundo, com capital aberto. A Vanguard e a Black Rock tem ações. São mais de 10 trilhões de dólares. Ou seja, se juntar o dinheiro do mundo todo, não dá isso. Mas eles têm isso para investir. Você vai me perguntar, mas como, se não existe, como é que eles têm? Pergunta para as 13 famílias, pergunta para o GO. Tá certo? Isso a nível mundial. A nível nacional, os burocratas são quem, meu amigo? A nível nacional, os burocratas são os funcionários de carreiras. Quem são esses funcionários de carreiras? Juízes, generais, né? Mas qual aí? Esse funcionário público do INSS, eu dei o exemplo aqui da porra da velha de 80 anos que me atendeu. A mulher já era aposentada, mas ganhava uns 30 mil, continuou trabalhando mais uns 30 mil. E ali, quanto mais tempo... Vou falar pela minha esposa, que a minha esposa é funcionária pública. Só que ela é da prefeitura aqui na minha cidade. Ela, um exemplo, ela tem já 3 quinquênios. A cada 5 anos ela tem 10%. A cada 6 meses ela tem isso. A cada 10 anos ela tem aquilo. Você entendendo? Vai só... Ou seja, ela é uma burocrata. Quanto mais tempo, mais dinheiro ganha. Se ela tiver 20 anos de prefeitura, porra, você tá entendendo? São os burocratas. Tá? Aí são os funcionários de carreira, aí depois vem o Detran, por exemplo. Detran são o burocrata do trânsito. INS. INSS são burocratas. Isso tudo aqui, tudo isso que eu tô te falando é para defender o GO. É para não deixar nada chegar no GO. Detran, INSS, Receita Federal, né? E federal e estadual, né? E os bancos também. Bancos também. Então cada um aqui vai deixar a sua vida difícil. Burocracia. Você tá entendendo? Tipo assim, o seu dinheiro. Tem um banco. São burocratas. Tem que abrir conta, eles dominam seu dinheiro. Se você precisar de dinheiro, você tem que ir lá no empréstimo, implorar o gerente. Mas eu preciso de um documento. Receita Federal, Receita Estadual, uma merda. Meu problema de carro. Detran, burocracia. Eu preciso aposentar. Tem que fazer perícia, INSS. Você entendeu? Tudo é uma merda. Burocracia, isso é proposital. Isso é para deixar sua vida fodida. Para você depender mais e mais do sistema, que é a pirâmide. Só que o sistema e a pirâmide tem um cabeça que é o GO. Ele manda nisso tudo. Ele poderia ajudar a nossa vida? Poderia, mas ele não quer.
Porque ele ganha e lucra com o seu sofrimento. A energia que você gasta trabalhando 10, 12 horas por dia, não tem tempo nem de ver seus filhos crescer, é a alegria deles, eles são malignos. Tá? Agora vamos chegar aqui onde eu queria. Doutrinadores do GO. Quem são os doutrinadores do GO? Nível mundial e nível nacional. O que são os doutrinadores? O doutrinador é aquilo que não deixa você se rebelar contra o sistema. É aquilo que você está aqui, ó, aqui embaixo, nós estamos aqui, ó. Então quando você se revolta, aí vai ter, logo acima de você tem um doutrinador, que não vai permitir que você se revolta, que não vai permitir que você pense. Hoje no Brasil, as pessoas perderam o senso crítico. As pessoas veem um político igual o Lula, junto com a mulher dele, a Janja, gastando 1,4 bilhão em 3 anos no cartão corporativo. Ele coloca sigilo pra gente não saber de que ele gastou. E o povo fica como? Tranquilo. O pó de café que eu uso é R$45. O quilo? Não. Meio quilo. O que eu uso aqui dentro da minha casa, porque eu gosto do especial, que é R$120 o quilo. Aí eu, tranquilo, não tem problema, eu pago. Porque tem um doutrinador me doutrinando. Quando eu fiz um vídeo outro dia falando que eu comprei uma moto Titan. Ela, na fábrica, já com lucro, ela é vendida por 7 a 8 mil. Aí ela vem para a concessionária Honda e lá eu paguei 20 mil. Já com o lucro da fábrica e da concessionária. Só que desses 20 mil, presta bem, isso se eu pagasse à vista. Eu pagaria uma moto para a fábrica e uma moto de imposto. Desses 20 mil, a metade, 10 mil, é imposto. Só que como eu não tenho dinheiro, que eu sou assalariado, eu financiei? Não. Mais ou menos. Eu fiz um consórcio. Aí, nesse consórcio, ao todo eu paguei 32 mil. Ou seja, eu paguei uma moto para a Honda, eu paguei uma moto para o governo e eu paguei uma moto para o banco. Eu tô revoltado? Não, eu tô andando de moto nova. Por quê? Eu fui doutrinado a não reclamar do sistema. Quando você compra um carro zero de 100 mil reais, 60 mil é imposto. E você fica rindo à toa, eu tô andando de carro novo. Só que você comprou um carro novo. Ou melhor, você deu um carro pro governo, imposto. E se você for financiar, você vai dar mais um carro pro banco. Mas tá bom, eu tô andando de carro novo. Isso é doutrinação. A doutrinação é quando a gente perde o senso de crítica, de justiça, de tudo. Você vê na ilha de Marajó, lá no Maranhão, pedofilia, porra toda, fazendo barbaridade com criança, mas a gente tá preocupado com a ilha do Epstein, que tem que se preocupar também. Mas o nosso aqui no quintal... Então, quem são os doutrinadores a nível mundial? Vamos lá. Os doutrinadores são ONU, né, que doutrina a política e a segurança. A ONU, que doutrina a política e a segurança, tá? O FMI, que no caso dele, eles ditam a regra dos bancos mundiais e a economia do mundo, tá? A OMC, que manda no comércio mundial, comércio internacional. Eu estou falando aos doutrinadores do mundo, a nível mundial. A ONU, que manda na política e na segurança. FMI, que manda nos bancos mundiais e na economia do mundo. OMC, que é um C, que manda no comércio mundial.
OMS, que manda na saúde do mundo, e a OTAN, que manda na defesa do mundo. Olha que doideira! Esses são os doutrinadores do mundo. ONU, vou botar aqui, ó. Pera aí. Vou botar aqui. O que quer dizer para você entender? ONU. Política e Segurança. FMI. Banco Mundial e Economia, OMC, Comércio. Isso aqui tudo é nível mundo. Você vai falar assim, ah, mas o mundo está em guerra. Tudo que acontece no mundo, eles estão por trás. Eles estão por trás da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, de nazismo, de fascismo, de tudo. Esses caras estão por trás. Eles financiam isso tudo. Ah, o mundo está quebrando. Eles são culpados. Ah, o Brasil é que está quebrando. Eles são culpados. Ah, porque o mundo agora tem uma pandemia. Eles são culpados. Tudo eles são culpados. Tudo o Jó é culpado. E nada chega até eles porque a pirâmide não permite. Tá? OMS. Saúde do mundo. Saúde. E OTAN. Defesa. Você entendeu? Esses aqui são os doutrinadores do mundo. A nível nacional, quem são os doutrinadores? Vamos lá. São as polícias, que no caso é a OTAN, defesa. Tá. Polícias são os doutrinadores do GO. Doutrina o povo. As escolas. A escola é uma coisa interessante. Quando você vai para a escola, você aprende a ser empresário? Não. Aprende a fazer conta? Não. Aprende sobre juro composto? Não. Aprende a ser rico? Não. Aprende a ser inteligente? Não. Aprende a ser empregado sem questionar. Empregado de quem? Do sistema. Que pertence a quem? O GO. Na escola a gente não aprende a fazer o nosso imposto de renda, cara. Na escola a gente não aprende o que é juros sobre juros, juros compostos. Não aprende isso. A gente aprende o que é poupança. A gente aprende a fórmula química da água que não serve pra porra nenhuma. A gente aprende química que não serve pra nada. A gente aprende uma história que foi inventada pelo GO, que nem a história é verdadeira. Mas a gente não aprende, presta bem atenção, a gente não aprende empreendedorismo, que tira as pessoas, o pobre da pobreza. A gente não aprende primeiros socorros. Porque imagina, se alguém infarta do meu lado, eu não aprendi primeiros socorros, vai morrer, que eu não sei como é que ele dá. Triste, né? A gente não aprende. O básico da vida a gente não aprende. A gente não aprende a sobreviver numa floresta. A gente não aprende a plantar a própria comida na escola. Você tá entendendo? Você só aprende a ser um empregado. Polícia, são doutrinadores do GO. Polícia, escola, mídia. Isso aí, essa mídia entra rádio, TV e internet. A TV aberta serve para doutrinar, novela. A Rede Globo, quantas e quantas vezes a Rede Globo ditou regras no Brasil? A Rede Globo botava presidente e tirava presidente. De 100% das casas do Brasil, 99% tinha uma televisão e a Rede Globo ligada 24 horas. Doutrinação, através de novela, reportagem. Até hoje, eu conheço muita gente, principalmente mais velha. Até hoje tem a informação dela, do dia a dia, pela Globo, Globo News. Meu falecido tio, que Deus o tenha, era um, coitado. A dó.
Mas ele fazia parte do sistema, né? Ele era doutrinado pela mídia, rádio e TV. Vamos lá, mídia, TV, rádio e internet. E igreja. Igreja. Sim, irmão. Sim. A igreja que você como é que eu vou fazer? A igreja que você congrega, que você tá lá todo dia, faz parte do GO. O GO é dono da igreja. Católica, protestante. Aí tem as igrejas, inclui né, todas as denominações religiosas. A igreja católica tem aquelas ditas teoria da conspiração, igual aquela que tem um compasso lá, ó, maçonaria, Rosa Cruz, tudo faz parte da doutrinação, da religião. Religião em si, vou botar aqui, ó, igrejas e religiões. Todas as religiões de matriz africana, espírita, todas servem para doutrinar o povo, para deixar o povo manso. Ah, você não pode se rebelar contra o seu pastor. Obediência. Só que essa obediência não é o seu pastor, é obediência a uma hierarquia. Então toda vez que um pastor fala, você tem que obedecer o seu pastor, o seu líder, o GO está botando ocultamente no seu cérebro, obedeça o sistema sem questionar, porque o sistema é o seu Deus. Certo? Tá bom. Agora, quem sustenta o GO? A nível mundial, são chamados gado ou escravo. É assim que o GO, as 13 famílias, chama a gente, literalmente, de gado. É como o mundo fosse uma grande fazenda, nós somos os gados e eles os fazendeiros. Esses caras se alimentam da gente, literalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu já ouvi falar, não sei se você já, né? A grande teoria que nós somos uma granja, nós somos alimento de alguém. A gente não tem galinheiro, cria galinha para nós comer? Fazenda cria gado para nós comer? Pocilga não cria porco, chiqueiro, e a gente não cria porco para nós comer? E a gente? Alimenta quem? Quem nós alimentamos? Essa raça maldita aqui, ó, que nós não sabemos se é híbrido, se são deuses, se são anjos caídos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que nós sustentamos ele. De algum jeito, de alguma forma. Sem os escravos, o gado, eles não sobrevivem. O gado aqui, os escravos, sustenta tudo isso aqui, ó. Isso tudo aqui foi criado para o gado, o escravo, não chegar aqui. O gado, o escravo, que é a grande maioria, sustenta tudo isso aqui. Aqui, no caso, nacionalmente falando, é o povo. Povo pobre, ou classe média baixa, ou classe média, até mesmo rico, que alimenta tudo isso aqui. Você prestou atenção no que eu falei? Você prestou atenção? Como é que funciona o sistema? Isso aqui é o sistema. Vamos lá, vou recapitulando. Isso aqui é o sistema, simbolizando uma pirâmide. Acima do sistema está o governo oculto, o GO,
quem realmente manda no mundo. Embaixo da pirâmide, que sustenta essa pirâmide, sustenta esse sistema, é o povo. Que para eles nós somos gado e escravo. E nós somos, literalmente. Nós não somos livres. Não somos. O que a gente come é o que ele determinou. O que a gente aprende nas escolas foi o que ele determinou. Tudo isso é o que ele determinou. E esse sistema, existe várias camadas para fuder com a nossa vida, literalmente falando. Tá aí, ó. A nível mundial temos OTAN, OMS, OMC, FMI, ONU, Banco Central. Você tá entendendo? Tá aqui, ó. Esse aqui é o sistema. Ó. Esse é o sistema. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Gostou?